Bom, vamos lá. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à conferência de resultados do segundo trimestre de 2021 do Grupo Soma. Essa apresentação e o release de resultados já estão disponíveis na central de resultados do site RI da companhia. E, além disso, eu aproveito também para informar que esse evento está sendo gravado e também ficará disponível no nosso site de RI. Feitos os devidos avisos, gostaria de passar aqui ao slide de abertura para falarmos da agenda do dia, que se concentrará basicamente em 4 grandes pilares. Para iniciar, nosso CEO, Roberto Jatahy, irá contextualizar de forma macro os principais destaques do trimestre. Posteriormente, eu venho para apresentar os resultados financeiros da companhia. E, feito isso, fecharemos o call apresentando o nosso roadmap de crescimento, detalhando as principais avenidas que irão pavimentar o nosso futuro e dando um zoom nas iniciativas que vêm sendo executadas em cada uma das nossas marcas. Por fim, abriremos para um Q&A, que hoje, em particular, infelizmente, talvez seja um pouco mais curto em função da restrição e do compliance dos sell sides por conta do follow-on. Bom, passo a palavra ao Roberto para que possamos iniciar a apresentação. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Queria começar falando um pouquinho do varejo físico como um todo, da importância da reabertura do nosso varejo físico. Na minha visão, enfim, eu sempre coloco aqui, tenho falado que o varejo físico ainda será muito importante, independente da questão de experiência. Eu acho que o varejo físico ainda não retratou nesse trimestre, na minha visão, o potencial máximo dele. A gente tem aí uma primeira quinzena de abril que foi muito prejudicada, ainda prejudicada em função de algumas cidades terem restrições importantes durante esse período. Não foi uma quinzena, uma boa quinzena em abril, então os nossos resultados no varejo físico não retratam ainda o full potential da operação. Um outro ponto que a gente, dentro desse período, enquanto o varejo físico tiver nessa situação, enfim, a gente espera que ele efetivamente acabe com todas as restrições daqui para frente, mas enquanto ele tiver alguma restrição, a gente tem uma questão de sobreposição do volume de investimento em ad cost e o custo de ocupação, que o mercado, a indústria de shopping center ainda está um pouco, começa a ser mais dura em relação a descontos, então existe uma ineficiência operacional em relação a custo de ocupação. Um outro ponto que vale salientar aqui era a preocupação que nós tínhamos, como a gente falou em calls anteriores, a gente tinha vindo de showrooms que aconteceram em novembro de 2020 e em janeiro de 2021, uma venda muito alta, muito forte, e logo depois uma segunda onda de pandemia. O nosso grande ponto de atenção seria a capacidade da gente fazer as entregas. Acho que dessa vez a gente se preparou, conseguimos entregar, ter um nível de serviço espetacular, inclusive foi o melhor nível de serviço de entrega que a gente já fez na história, com uma quebra de menos de 9%. Então, superamos, era um ponto de atenção, a gente supera isso e realmente faz uma venda, um faturamento efetivamente de atacado bastante interessante. Outro ponto que a gente vai aprofundar é a recorrente crescimento da Farm Internacional. Assim, é um case para a gente. A gente hoje tem muito mais conforto de falar de Farm Internacional. É uma operação que cresce, a gente, de alguma forma, a gente que meio que trava esse crescimento em cima da própria geração de caixa, mas a gente acredita que esse é o pace correto de crescimento da operação. É uma operação que tem uma margem bruta muito alta, com uma receita em dólar e grande parte de despesa em real, e efetivamente a NV, que era, assim, eu acho que aqui aparece uma das grandes capacidades, e capabilities, podemos dizer assim, do Grupo Soma, que é identificar ativos ainda em momentos muito iniciais, e identificar o potencial que aquele ativo pode ter se vier para o Grupo Soma. A NV, a gente falava que era o maior fenômeno da moda feminina nos últimos 20 anos no Brasil, talvez da moda, e ela vem entregando, e a gente vai também se aprofundar um pouquinho, e ela vem performando de uma forma espetacular dentro do portfólio das marcas. Passando para o grupo como um todo, a gente atingiu
no segundo trimestre de 2021, uma receita total de R$ 566,2 milhões, um crescimento de 148,2% se comparado ao segundo trimestre de 2020 e 58,8% se comparado ao segundo trimestre de 2019, que obviamente é a melhor base para se comparar. Passando ao próximo slide, quando a gente vai para aqui para o crescimento orgânico e a gente limpa a NV e a Maria Filó da base para efeito de comparação, a gente cresce 125,8% se comparado ao segundo trimestre de 2020 e 38,2% se comparado ao segundo trimestre de 2019, provando aqui que as nossas marcas ainda tem muito, independente de M&A, tem muito potencial de crescimento, e a gente também vai passar por marca a marca e falar um pouquinho dessas oportunidades. Passando ao próximo slide. Aqui a gente fala um pouco de base de clientes, né? A base de clientes continua crescendo, e aqui tem um ponto sempre que a gente acredita que a base de cliente tem uma correlação muito grande com vendas, com a receita futura dos próximos trimestres, né? A gente vê que hoje a gente cresce 11,1% da nossa base, 76% da nossa base são clientes digitais, né? Um ponto de atenção que nós tínhamos, uma preocupação muito grande, era que com a reabertura do varejo físico, a gente passasse a não mais aumentar a nossa base online, essa base continua crescendo, foi adicionado 186 mil clientes nesse período, né? Hoje a gente tem 15% da nossa base exclusivamente online, 36% omni, e a gente teve um crescimento exponencial aí nesse último trimestre, nesses últimos meses, inclusive, da abertura do varejo físico, da base offline. Óbvio que todos os esforços, né, a gente sabe que o cliente omni ele tem um valor maior, ele é mais fiel, ele compra mais, ele tem mais recorrência, o ticket médio é maior. A gente vai continuar, certamente, se esforçando bastante para trazer essa base física para se tornar, obviamente, uma base omnicanalizada. Passando ao próximo slide. Aqui a gente dá um zoom um pouquinho na parte do digital, né? A gente cresce 284% de 2021 se comparado a 2019, um crescimento bastante acelerado, né? Um dos pontos aqui importantes, esse critério, acho que a gente tem que setar aqui um indicador, que é um indicador meio confuso. A gente trabalha com critério de venda captada, né? A venda captada, a nossa venda captada no digital foi de 242,8 milhões de reais. A gente sabe que existe um outro indicador, que é uma venda influenciada, né? Que são influenciadas por mídias e por ativações em plataformas digitais, né? Esse número, se a gente aplicar esse número como parâmetro, a venda do grupo já passa de mais de 60% dentro desse critério. Quando a gente fala de venda de canal digital, aqui existe um esforço muito grande da nossa parte desde 2019. A gente sabe que esse canal ele tem uma vocação muito forte para oportunidades e produtos descontados, né? A gente vem trabalhando muito fortemente em relação à inteligência de mídia e melhora de conteúdos, de forma a gente endereçar o fluxo que entra no site para venda a preço cheio. Isso depende muito do conteúdo, depende muito da inteligência de mídia, né? Isso a gente já consegue ver aqui um ganho de 18 pontos percentuais de margem bruta no canal digital, se comparado ao segundo trimestre de 2020, e 11 pontos percentuais se comparado ao segundo trimestre de 2019. A base ativa de cliente ela cresce 117% e chega a 894 mil clientes digitais, né? Enfim, entre cliente digital e omni, e 21% dessa receita vem de novos produtos digitais feitos dentro do Grupo Soma, como o sellout das multimarcas, que é o Mais Vendas, né? Os apps e as vendas do Live Commerce, né? 20,5 milhões do Mais Vendas, 19,9 milhões da venda vindo dos apps, ainda só o app da Animale e da Farm lançado no meio do trimestre, e 9,6 milhões
nas vendas do Live Commerce. Passando para o próximo slide, por favor. Aqui a gente traz um pouco do que vem acontecendo nesse projeto de Mais Vendas. A gente, no quarto trimestre, como ele vem escalando, né? No quarto trimestre, a gente fez 12,1 milhões de receita. Aí, no trimestre subsequente, primeiro trimestre de 2021, a gente fez 15,9 milhões de receita. Já no segundo trimestre de 2021, já escalou para 20,5 milhões de receita. É um crescimento médio mensal de 36,2%. Enfim, provando um pouco, o grande objetivo desse ano para esse produto é atingir a marca de 100 milhões de reais, e aqui provando um pouco da nossa capacidade e a nossa criatividade em políticas comerciais que possam endereçar conflitos de canal, e tal capacidade a gente vai, obviamente, aplicar em Hering, quando a gente fala do e-commerce da Hering, da loja própria da Hering, um conflito das franquias da Hering. Então, esse é uma das grandes alavancas da Hering, e a gente vem provando, né, que a gente vai endereçando os conflitos de uma forma criativa e num modelo de ganha-ganha. Passando ao próximo slide, por favor. Aqui a gente fala dos apps, né? Assim, a Farm teve o lançamento do seu app no dia 17 de maio de 2021. O Marcelo Bastos, que é CEO da Farm, tomou a decisão de fechar todas as lojas da Farm e ficar operando somente no app. Foi o app mais baixado, foi o quarto app mais baixado do Apple Store durante esse dia, né? Foram 13,4 milhões de vendas do dia 17 de maio ao dia 30 de junho. A gente não tem um trimestre fechado ainda do app da Farm, mais de 1,3 milhões de acessos. Falando um pouco do app da Animale, a gente teve 6,5 milhões de receitas no segundo trimestre de 2021, e com a conversão, que é um dos grandes diferenciais do app, quando a gente compara com o web, uma conversão 2 vezes maior, né? Os próximos passos nesses produtos é um rollout para outras marcas do grupo de app, e, obviamente, já uma versão 2.0 do app aí da Animale, procurando cada vez mais melhorar a usabilidade do aplicativo. Passando ao próximo slide. Aqui a gente fala um pouco do Live Commerce, né? A venda atingiu 9,6 milhões de reais no segundo trimestre de 2021, um crescimento de 84,6% se comparado ao mesmo exercício segundo trimestre de 2021, um crescimento de 84,6% versus o primeiro trimestre de 2021. Aqui é a comparação de trimestre a trimestre, né? A gente não tem o comparativo de 2019, mas a gente vê que vem escalando a cada trimestre, a gente vem aumentando a receita nesse canal. O público total aumentou em 126,8% versus o primeiro trimestre de 2021, no trimestre anterior, e um aumento de 91,6% nos pedidos. O lançamento da coleção de alto inverno da Farm foi a primeira coleção 100% digital, com vendas recordes de 3,4 milhões e conversão de 17% dentro do ambiente de Live Commerce. Passando ao próximo slide. Aqui a gente fala um pouco de nível de serviço e experiência do canal digital, né? A gente tem hoje 59% das nossas entregas em 24 horas no estado do Rio de Janeiro, 27% em 24 horas no estado de São Paulo. A empresa combinada como um todo entrega em 24 horas, tem 23% de entrega em 24 horas, né? Ou seja, é uma entrega, a gente tem muito foco nessa entrega rápida, numa entrega expressa, né? Aqui a gente traz um indicador de entrega em 24 horas, mas a gente sabe que quanto mais rápido a gente entrega, maior a recorrência, né? E a gente, obviamente, tem que fazer isso com muita responsabilidade, tem toda uma questão comercial e logística para ser ajustada, né? Mas o direcional é fazer o rollout para outros estados do Brasil, e a gente diminuindo cada vez mais o tempo médio de entrega. Esse tempo médio de entrega hoje está em 4,5 dias, 4,5 dias, e a gente já tem, isso representa menos 43% se comparado ao segundo trimestre de 2020. Passando ao próximo slide. Eu passo aqui para o Gabriel Lobo, para ele passar pelos resultados financeiros. Bom, obrigado, Roberto.
Vamos lá. Entrando aqui no detalhe, né, dos resultados financeiros da companhia, primeiramente eu gostaria de abrir apresentando os highlights desse segundo trimestre de 2021. Né? Esse foi um trimestre de forte crescimento, né, como a gente pôde ver ali na apresentação do Roberto, e uma entrega de resultados recorde para nós. Né? Atingimos no trimestre um faturamento de 566,2 milhões de reais, né, mais do que dobrando a receita bruta do segundo trimestre de 2020, e principalmente, né, crescendo 58,8% contra o segundo TRI de 2019, né, que é o melhor período de comparação, período aí sem pandemia. O destaque ele não é apenas o crescimento consolidado desse top line, mas principalmente o crescimento orgânico, né, quando a gente exclui de fato os efeitos dos M&As e do encerramento de marca, que nesse caso aqui é a FAI. Fica muito clara a força do nosso portfólio, o ganho de share que a gente teve nesse período, né, e como o Roberto comentou, a gente cresceu 38,8% em bases comparáveis, com same-store sales, né, que a gente vai falar mais à frente nessa apresentação, que foi superior a 22% nesse trimestre. Esse crescimento foi muito puxado, né, e primordialmente puxado por uma performance novamente acelerada do canal digital, né, e pelo nosso canal de atacado, que volta a crescer em taxas altíssimas. O digital ele foi novamente um destaque, né, a gente cresceu 33% versus o mesmo período do ano passado, né, e quase quadruplicando a receita digital do segundo TRI de 2019. Vale lembrar aqui que no segundo TRI de 2020, o canal digital era o único canal, né, era o nosso único pulmão de vendas naquele momento. Né? A gente tinha todas as lojas fechadas naquele período, né, praticamente 100% das lojas fechadas em função do início de pandemia, né, e a gente havia optado por segurar todos os faturamentos de atacado para proteger as multimarcas. Né? Então, a gente tem uma base, de fato, muito digitalizada, altamente fidelizada, ali, que já supera os 75% da base total ativa da companhia, já vem do digital, né, que continua crescendo consistentemente, né, com um funil de aquisição bastante sólido. Um outro destaque, né, que eu acho que vale a pena de alguma maneira trazer aqui, bastante positivo, também vem da operação internacional da Farm, como o Roberto comentou brevemente no início, que continua a nos surpreender mês após mês. Né? Nesse trimestre, a operação entregou um faturamento de 79,2 milhões de reais, né? Um crescimento aí de 3 dígitos, superior a 250% de crescimento, e já se consolidando de fato como uma realidade, uma importante, talvez uma das principais avenidas de crescimento do grupo. Né? Vale lembrar que se a gente, obviamente, tivesse mais estoque, né, nesse segundo trimestre, a gente vendeu mais do que a gente esperava. Se a gente tivesse mais estoque, se a gente tivesse comprado para um volume maior, a gente teria provavelmente superado a marca dos 100 milhões de faturamento no trimestre. Além do top line crescendo em altas taxas, eu acho que nesse TRI também vale um destaque importante para a margem bruta, né, para o nosso lucro bruto. A gente cresceu a margem bruta em 23,1 pontos percentuais versus o segundo trimestre de 2020, e principalmente, né, ganhando margem contra 2019, um período aí sem qualquer tipo de impacto de pandemia. Né? A gente cresceu 4,2 pontos percentuais vis-à-vis o segundo trimestre de 2019. Fechamos o trimestre com a EBITDA recorde, né, de 100,5 milhões de reais, um crescimento de 143,9% versus o segundo TRI de 2019, e revertendo o EBITDA negativo no segundo TRI do ano passado. O lucro líquido atingiu 66,2 milhões de reais, né, revertendo aí um prejuízo apresentado no mesmo período do ano anterior, né, no ano passado, né, e mais, né, do que quadruplicando o lucro do segundo trimestre de 2019. Bom, passando ao próximo slide e entrando de fato um pouco mais no detalhe aqui, a gente apresenta um pouco da receita aberta canal a canal nesse segundo trimestre. Né? No varejo e-commerce, né, de maneira consolidada, a gente dobrou a performance apresentada contra o mesmo período do ano passado. Né? Obviamente, a gente já tinha todas as lojas fechadas naquele momento e apenas o e-commerce ligado, como eu comentei. Né? E crescemos 48% comparativamente ao segundo TRI de 2019. Essa performance ela é uma combinação tanto da manutenção dos níveis de crescimento do digital, quanto com o impacto direto dessas reaberturas do varejo físico, que são, obviamente, um canal super importante aqui na nossa jornada de vendas. Né, e que vem naturalmente também ganhando, né, e se recuperando gradualmente à medida que a gente vê, né, um aumento da confiança para a circulação nos shoppings e, obviamente, aumento dos níveis de vacinação, né, aos patamares aí, que se espera. Nos primeiros meses aqui desse terceiro trimestre, né, falando aqui de julho e agosto, inclusive, a gente já vem, de alguma maneira, vendo alguns sinais muito positivos, né, do combinado de varejo de e-commerce, uma performance muito descolada de 2020 e com crescimento superior a 50% em julho e agosto comparativamente a 2019. Né? No mês de julho, a gente cresceu mais de 80%, cabe lembrar. No canal de atacado,
as vendas elas seguiram em forte crescimento, né? O Roberto comentou brevemente, né? Uma receita total de 157,1 milhões de reais, mais do que quintuplicando a performance de 2020, que talvez não seja o melhor baseline aqui em função da gente ter segurado os faturamentos de atacado, mas mais do que dobrando comparativamente ao segundo TRI de 2019, né, com crescimento aí de 95,9% comparativamente ano contra ano. Essa performance ela reflete, obviamente, um bom lançamento das coleções de inverno e alto-inverno, né, as coleções do nosso primeiro semestre, e o crescimento da operação de atacado da Farm Global, né, que tem sido, sem dúvida, um top performer dentro das lojas multimarca lá de fora, né? E, obviamente, que tem o atacado, ele tem uma participação bastante substancial dentro do faturamento global da Farm, lá fora. Essa sinalização é, obviamente, aqui também um ganho claro de share of wallet dentro das nossas marcas, dentro das multimarcas, né? Tanto no Brasil quanto, vale lembrar, no exterior, né? E tende a se manter aí em franco crescimento para os próximos trimestres. A gente já consegue ver, a partir das vendas de showroom, das coleções de verão e alto verão, né? Estou falando aqui do mercado nacional, que foram executadas em abril e julho desse ano, né? Um crescimento já em altas taxas, né? A gente tem um crescimento de 65% contra 2020 e superior a 32% contra 2019. Né? Na receita consolidada, a gente fechou o trimestre com 566,2 milhões de reais, né? Um crescimento ali, como já falamos, de 58,8% contra 2019, e o destaque, novamente falando, né? Acho que é importante frisar, do crescimento orgânico da companhia de 38,2% contra 2019, se a gente excluir o efeito dos M&As e das marcas encerradas. Passando aí ao próximo slide, eu acho que é importante, grande ponto a ser destacado aqui é o ganho significativo de participação, né, dos canais digitais no share total. A gente já vem percebendo esse movimento nos últimos meses, nos últimos trimestres. Né? A gente sai ali de 2019, no gráfico à direita, uma participação de 18% de share total do digital para quase 43% nesse TRI. Né? E esse é um movimento que, obviamente, ainda apresenta, de certa forma, alguns efeitos naturais por conta dessa recuperação gradual do varejo físico, mas, de certa forma, já provando, né, e atestando a nossa acentuada atração digital, né, e a maturidade, o elevado grau de maturidade que a gente tem no nosso canal digital, como a gente vem sequencialmente reportando. Né, passando aí ao próximo slide, eu acho que aqui vale a pena comentar o same-store sales robusto que a gente apresentou nesse trimestre, uma expansão de 77,5% vis-à-vis o mesmo trimestre de 2020 e 22,8% comparativamente a 2019. Esse crescimento ele tem um impacto positivo e importante, tanto das reaberturas de loja quanto do relaxamento das restrições percebido aí a partir de abril, né? Obviamente com uma clara retomada do fluxo nos shoppings. Mas eu acho que é importante destacar também em função da contribuição do mercado do digital dentro do share total da receita do grupo. Acho que vale a pena também um destaque quando a gente olha o direcional, né, que a gente trouxe aqui o dado, inclusive, do mês de julho. Né? Em julho, a gente entregou um same-store sales impressionante de 55,7%, né? E um crescimento aí superior a 80% no consolidado da companhia vis-à-vis 2019. Esse pace ele se mantém em altos níveis também nos primeiros dias de agosto, com um crescimento aí superior a 50% comparativamente a 2019. Vale lembrar que nesses números a gente não tem a NV, né? Porque a NV ela não é comparável. Se a gente tivesse a NV dentro desses números, o indicador seria ainda superior. Falando sobre o lucro bruto, né, passando aí ao próximo slide, tivemos um trimestre aí muito positivo, como a gente já falou, né, com forte aceleração do giro a preço cheio, né, impactando diretamente a margem bruta da companhia. Né, a gente apresentou um crescimento de 80% no lucro bruto nominal, né, versus o segundo TRI de 2019, com resultado, obviamente, né, de um menor nível de desconto, maior giro a preço cheio, como a gente falou, principalmente nos canais digitais, que ganharam, né, nesse período aí 11 pontos percentuais de margem vis-à-vis 2019, e, obviamente, por uma gestão mais eficiente também nos canais off, que hoje estão em patamares bastante saudáveis. Né? A gente já começa a enxergar alguns efeitos também, né, cabe esse destaque, das melhorias operacionais que a gente tem executado a nível de resposta rápida, melhorias de assertividade e aposta, né? E no all-in, né, quando a gente olha o so what da história, tivemos aqui uma margem bruta de 23,1%, maior, pontos percentuais, desculpe, maior do que no segundo TRI de 2020, e mais importante, né, comparativamente a 2019, um crescimento, um ganho de 4,2 pontos percentuais comparativamente ao segundo TRI de 2019, que era um período, obviamente, sem nenhum efeito de pandemia, nenhum efeito de aumento de demarcação. Passando aí ao próximo slide, aí já encaminhando ao bottom line da empresa,
A gente fechou o trimestre com um EBITDA recorde, né, de 100,5 milhões de reais. Né, o resultado reverteu o EBITDA negativo do segundo tri do ano passado, né, e entregou um expressivo crescimento de 144%, como a gente vê aí no gráfico, comparativamente ao segundo tri de 2019. A margem bruta foi de 19,8%, né, o que representou uma expansão de 6 pontos percentuais versus o segundo tri de 2019. O resultado ele é um resultado claro de ganho de alavancagem operacional, né, por meio de expressivo ganho no top line e na margem, né, mas ainda assim a gente ainda acredita que existe espaço para ganhos de eficiência no SG&A, dado que a gente ainda vê, de certa forma, ineficiência temporal carregada aí na estrutura de varejo físico. Né? A gente vem comentando nos últimos trimestres sobre isso, né? Dada a menor receita do físico por conta da pandemia e por conta dessa menor flexibilidade apresentada pelas redes de shopping em negociação de desconto, a gente acaba carregando o custo de ocupação maior do que o nosso CTO histórico, né? Mas na contramão, mantendo de forma consistente os parâmetros de investimento e ad cost. A gente não tira o pé do investimento em marketing, entendendo naturalmente que o canal digital ele vai continuar a ser o nosso grande driver de crescimento daqui para frente. Cabe dizer, né, que a gente reitera nossa confiança do ponto de vista de investimento nessa retomada plena do varejo físico, né, como a gente falará mais à frente nessa apresentação. A gente continua a investir fortemente na expansão do varejo físico e no nosso footprint de loja. A gente manteve, ao longo de toda essa pandemia, né, a nossa estratégia de não fechar lojas, né, acreditando que isso, de certa forma, vai deixar a gente numa posição diferenciada no futuro. Né, e a gente manteve ali o canal físico 100% ativo e preservado. Né? O efeito ele já pode ser visto, de certa forma, dessa estratégia no nosso resultado, nesse segundo tri, e principalmente a partir desse terceiro trimestre, com a recuperação da base ativa do varejo físico nesses últimos meses. Indo ao lucro líquido, no gráfico aqui à direita, para a gente fechar a apresentação e eu voltar a palavra ao Roberto, a gente mostra a evolução do bottom line da empresa. Né? A gente apresentou um lucro líquido, né, de 66,2 milhões de reais nesse trimestre, revertendo prejuízo de 23,3 milhões de reais no mesmo período do ano passado, e mais do que quadruplicando aqui, como a gente pode ver, o lucro do segundo tri de 2019. Bom, eu fecho aqui a apresentação dos resultados, né, e volto aí a palavra ao Roberto para que a gente possa falar um pouquinho de futuro e do nosso roadmap de crescimento das nossas marcas. Obrigado, Gabriel. Por favor, próximo slide. Bom, aqui a gente vai fazer passar marca a marca, fazendo um breve resumo da nossa visão e do momento de cada marca. Pode passar, por favor, o próximo slide. Bom, a Farm Internacional, como já dito anteriormente, hoje se transforma num dos principais vetores de crescimento, a gente com mais conforto para falar sobre operação. Né? Era uma top performer dentro das lojas de departamento, com giros a preços cheios que superam 75%. Potencialmente será no próximo exercício, em 2022, a segunda marca em resultado operacional da companhia, só perdendo para a Farm. Né? A gente tem agora uma preocupação muito grande da nossa parte aqui em solidificar essa operação no mercado americano. Particularmente, a gente não gosta de ser puramente um player digital e de wholesale. Eu acho muito importante a gente ter uma distribuição razoável de loja física no mercado americano, e a gente não está falando aí de uma cadeia de lojas, a gente está falando de lojas que emprestam experiência e mostram um pouco da alma da Farm para o mercado americano. E a gente está falando de Los Angeles, São Francisco, Texas, Dallas, enfim, Brooklyn, enfim, ter uma distribuição mais inteligente para que as pessoas conheçam efetivamente, né, a atmosfera e a alma da marca. Né? Eu acho que isso é um passo importante para a solidificação da operação nos Estados Unidos e a Farm entrar nesse mercado e se solidificar como uma marca efetiva que vem para ficar ao longo do tempo dentro do mercado. Né? A gente hoje tem ainda um play aqui importante de pop-ups, né, que, enfim, estão sendo abertas. A gente tem 2 pop-ups hoje abertas com vendas 25% acima do business plan delas, ou seja, onde a gente abre uma farm, onde a gente faz um movimento de farm nos Estados Unidos, a gente
tem um retorno bastante interessante, né? Eu acho que tem um outro ponto aqui, que é um ponto de atenção que eu gostaria também de explicar. A Farm, a gente já falou em calls anteriores, né, da dificuldade que a gente teve no início da operação da Farm em relação a sortimento versus margem, né? A gente, né, não tinha profundidade de grade suficientes para acessar fornecedores que nos dessem uma boa margem, então optou por fazer uma compactação do sortimento da Farm, né? Enfim, capturamos essa margem, né, com sacrifício. São poucos SKUs hoje, né, perto do potencial que a gente entende que a gente pode ter lá fora, né? E isso tem e a gente vê uma grande oportunidade aí de aumento desse sortimento. Agora, com os volumes da Farm muito maiores, a gente consegue aumentar não só nas classes de produto que já estão dentro do mercado internacional, mas também a gente recebe hoje pedidos das lojas de departamento, em especial da Nordstrom, uma linha beachwear com as estampas da Farm. Agora a gente vai entrar com uma linha de calçados, que hoje é presente na Farm Brasil, somente no canal de multimarca, que se chama Me Leva, né? A gente está entrando com essa linha de calçados a pedido, né, das lojas de departamento no mercado americano. Temos ainda a linha Athleisure, que eu acho que é um pouco da memória do mercado americano, da collab da Farm com a Adidas, que vem sendo pedida com muita intensidade. Então, isso aumenta efetivamente a área de atuação, a banda, as situações de uso da Farm. Obviamente, isso tem um incremento de receita, mas também tem um fator muito importante, que é a diminuição do churn da base da Farm fora do Brasil e o aumento da recorrência. A gente sabe que quando você trabalha com mix pequeno, você tem uma baixa recorrência, o cliente volta, não vê novidade, e ele se descola da marca, né? Isso era um problema. A gente tinha um crescimento muito forte de base ativa, mas a gente aumentava isso através de aquisição de clientes, mas a gente perdia muito cliente, e a gente entende isso, a gente vê nas operações no Brasil, quanto maior o sortimento, maior a recorrência, menor o churn da base. Então, a gente não só melhora a performance dos nossos canais digitais, como abre a banda de atuação da Farm no mercado americano. Como falado também anteriormente, né, desde o ano passado, a gente vê uma atração muito grande, uma demanda muito grande em cima dos produtos da Farm no mercado europeu, né? A gente começou a operar de forma a exportar esse produto dos Estados Unidos, né, para a Europa. Essa operação é uma operação que tem uma ineficiência fiscal importante, né, e também tem uma experiência, ela gera uma experiência ruim, dado o lead time de entrega. Então, a gente está montamos um CD na Holanda, né, enfim, que vai ser o hub de distribuição, não só para as multimarcas da Europa, que a gente hoje já opera, que é a Zalando, Le Bon Marché, mas também, obviamente, vai operar o e-commerce, prestando uma experiência muito melhor, num tempo de entrega muito mais eficiente. A gente também tem hoje, vendo, quando a gente olha o mapa de calor do e-commerce da Farm Internacional, a gente vê demanda muito forte no Canadá, uma demanda iniciando na Ásia, né? E a gente efetivamente, né, vamos fazer um movimento, num primeiro momento, para a Europa, né? A gente deve entrar aí, a partir do segundo semestre de 2022, no mercado europeu de uma forma mais consistente, talvez abrindo até 2 lojas, uma em Londres e em Paris, para, de novo, não na expectativa de, através de uma loja física, gerar o resultado operacional, mas sim emprestar um pouco da experiência da Farm, da alma da Farm, do mood, do tropicalismo, de todo esse mood praiano que a Farm tem. Isso a gente entende que é muito importante e a gente deve fazer assim, os próximos passos da operação global da Farm. Passando ao próximo slide. A operação cresceu 255,2% se comparado ao segundo trimestre de 2020. Passando ao próximo slide. O digital entregou 45,5 milhões de receita, com crescimento de 181,4% sobre o segundo trimestre de 2020. O atacado, 29,9 milhões de reais, com crescimento de quase 500% se comparado ao exercício anterior. Passando ao próximo slide.
A gente, de novo, fala um pouco da questão da carência da loja física, a gente endereça isso das store-in-stores que a gente tem em lojas de departamento. Essa demanda é muito grande, né, que a gente monte lojas dentro de lojas de departamento. A gente tem restrições ali em operacionais para viabilizar mais stores-in-stores. Hoje a gente tem 5, mas isso já gera um valor enorme. Temos 2 pop-ups hoje em atividade na Califórnia. E, obviamente, quando a gente já falou no quadro anterior, superando novamente o business plan da operação. Passando ao próximo slide. Aqui a gente vai falar um pouquinho de NV, né? Falando também um pouco na nossa felicidade em, mais uma vez, ter encontrado, né, e ter diagnosticado um ativo ainda num momento muito inicial da sua vida, mas que a gente identifica um potencial enorme, e agora a gente consegue materializar isso e mostrar, né, com números o que a gente falava, que a NV é o maior fenômeno da moda feminina dos últimos 20 anos no Brasil, por que não dizer da moda como um todo, né? Receita bruta de 58,2 milhões entregue nesse segundo trimestre, se comparado a 2020, crescimento de 98,6%, se comparado a 2019, 164,5%. Próximo slide. Aqui a gente é uma operação que tem como uma nativa digital, óbvio que a NV é uma nativa digital diferenciada, né? A gente tem que entender que existem operações nativas digitais onde você tem uma influenciadora e você tem um time de estilo que é desconectado com essa influenciadora. A Nath é uma designer, ela é uma estilista, ela tem uma formação nesse sentido e é uma influenciadora. Então, assim, é um diferencial. Hoje é uma marca que tem um awareness nacional enorme. A gente brinca que se a gente abrir uma loja hoje em Manaus, a gente vai vender 2.800.000. Né? Todo mundo conhece a Nativosa, todo mundo conhece a marca NV. Né? A gente abriu 2 lojas agora, são as primeiras 2 lojas abertas após a aquisição feita, que foi do Shop Leblon, em Belo Horizonte. A primeira loja entregou no primeiro mês de faturamento 3,6 milhões de reais, e Nova Lima 3 milhões de reais, respectivamente. Né? Estamos abrindo Vila de Recife agora, inaugurando essas 2 operações. Não temos 30 dias completos, mas ela vai no mesmo ritmo das outras operações. Enfim, o play aqui, passa, por favor, ao próximo slide. O varejo físico ganha 28,6 milhões, entrega 28,6 milhões de receita, com 141% de crescimento versus segundo trimestre de 2020, 151,7% versus segundo trimestre de 2019. Próximo slide. Fizemos, finalmente, tivemos aqui uma dificuldade adicional na NV, porque o RP da NV não era Lynx. Então, demoramos um pouco, a gente teve que primeiro fazer toda a troca do RP para depois botar todas as nossas plataformas e produtos para funcionar. Finalmente, botamos no ar no primeiro dia que isso aconteceu e a gente lançou esse novo site da NV. A gente vendeu 6,6 milhões de reais. A operação continua com uma relevância muito grande nas redes sociais, com mais de 1,9 milhões de seguidores. Né? A gente hoje tem uma visão de que a NV vai mais para um modelo mais moderno, mais contemporâneo de varejo de moda. A gente não pretende abrir 70 lojas de NV, a gente pretende abrir 20, 25 lojas de NV distribuídas estrategicamente, lojas grandes que efetivamente emprestam uma experiência diferenciada, conforto, enfim, é um modelo de negócio, né, que todo mundo hoje está migrando. A gente já nasce, né, a NV dessa forma, né? Então, nos próximos 5 anos, a gente deve ter aí um total de 25 a 30 lojas na operação, e estamos deixando o atacado para 2023. A gente entende que a gente tem muita captura no varejo físico, né, e a gente quer cuidar muito aonde essa marca e aonde esse produto da NV vai estar dentro do canal de multimarca. O canal de multimarca hoje da NV é praticamente um showroom interno, sem representação e sem nenhum esforço para ser vendido. Não é o foco nesse momento, mas sinaliza aqui mais uma possibilidade de crescimento em outro canal que a gente não está atuando
de forma profunda. Próximo slide, por favor. No digital da NV, entregou 23,7 milhões de receita, com 141% de crescimento se comparado ao segundo trimestre de 2020, 164,6% se comparado ao segundo trimestre de 2019. Próximo slide. E aqui a gente entra na Animale, né, uma marca que vem no processo de revitalização, marca de 30 anos, a gente fez todo um trabalho, esse trabalho começou a ser capturado em 2019, entramos na pandemia, né, enfim, infelizmente a gente não teve a gente não conseguiu verificar, né, a qualidade, né, e a capacidade que a gente teve de recuperar o desejo dessa marca naquele momento, né, em 2020, mas nitidamente, a partir do verão, né, de 2020, quando o varejo físico abriu, a gente retomou uma atração muito forte de receita. É uma marca que tem mais dependência do varejo físico, é uma marca mais relacional, e a prova disso é que no mês de maio ela entregou um número assim surpreendente. Ela teve um same-store sales de 91,5%, se comparado ao maio do exercício anterior, né? Enfim, e a gente segue na trajetória agora de capturar todo o trabalho que foi feito desde 2018 da revitalização dessa marca. Como a gente já falou também diversas vezes, marcas passam por ciclos de revitalização, não é turnaround, é ciclos de revitalização, né? Uma marca de 30 anos, a Fábio tem 25, isso é normal, a gente tem que estar sempre olhando. Então, aqui está aqui a entrega, e é uma operação que deve ter no segundo semestre uma venda muito acelerada se comparada a 2019, dado que o showroom, a segunda etapa de showroom, que é um driver para a gente de receita futura no canal, nos canais físicos, foi bastante boa, né? Tanto na primeira etapa quanto na segunda etapa. Então, esse ano, esse segundo semestre, a Animale deve entregar aí um resultado bastante surpreendente se comparado a 2019. Próximo slide, por favor. Aqui a gente traz a Farm Brasil, continua entregando 30,9%, continua entregando resultados espetaculares, né? Uma operação que talvez a marca mais querida do Brasil hoje, né? Assim, com um potencial ainda alto. Quando a gente olha um same-store sales de 30,9%, se comparado a 2019, a gente vê o potencial que essa operação tem ainda para crescer em termos de abertura de loja nova. É uma operação que tem um price point baixo, ou seja, ela tem uma capilaridade, ela tem um potencial de capilaridade maior, né, ainda do que ela hoje já está distribuída. Então, a gente vai seguir com a expansão física da Farm, temos mais um potencial aí, pelo menos 50 lojas nos próximos anos. Temos uma alavanca importante aqui a ser capturada, que é a ampliação das grades PP e GG, e um sortimento, e um aumento do sortimento na linha Quero, e a continuidade de parcerias operacionais, parcerias e collabs. Próximo slide, por favor. Aqui a gente fala um pouquinho da Fábula, né? Tem um momento, a Fábula, a gente, durante o período da pandemia, como falava em calls anteriores, é uma marca que a gente achou o caminho claramente dela pelos canais digitais, né? Ela sofria muito da questão da awareness nacional, era uma marca muito conhecida no Rio de Janeiro, um pouco em São Paulo, mas muito no Rio de Janeiro, através de uma estratégia de abertura de pop-ups, né? A gente percebeu a capacidade que a gente tem de aumentar a nossa base ativa em outros estados, gerando awareness para a marca e depois capturando tudo isso dentro do digital. O crescimento de same-store sales de 49,1%, e 58,2% de receita total se comparado do segundo trimestre de 2020 e segundo trimestre de 2019. Essa operação é uma operação que tem um potencial de incremento histórico enorme, que a gente nunca conseguiu executar, que é trazer o básico, né, para essa operação, um básico com bom preço, né? Assim, enfim, a gente não tinha capacidade industrial para isso. Hoje, quando a gente testou alguns artigos, alguns SKUs dentro da Hering, a gente consegue viabilizar o básico da Fábula no price point adequado. Então, a gente tem até estamos estudando um plano de abertura de 10 mega stores da Fábula
enfim, abertas de uma forma cirúrgica nas principais cidades do Brasil, né? Uma loja com experiência, onde a gente traga todo o mix completo, experiência para as crianças, uma loja lúdica que não tem, obviamente, como objetivo um resultado operacional relevante, mas muito mais uma captura de base de clientes, né? E a gente agora tem muito mais conforto para fazer esse tipo de movimento, dado que a gente tem o básico num price point bom e a gente entende que o caminho da fábula é digital. Passando ao próximo slide, por favor. Aqui a gente fala da Foxton, né, uma operação masculina, a única operação masculina do grupo, uma operação que cresceu aí 88% se comparado ao exercício de 2019. Essa operação teve sua expansão que ia ser acelerada, interrompida durante o período de pandemia, né? A gente também, no último trimestre de 2020, a gente não abriu loja, esperando um pouco o que seria um novo cenário de loja física. Agora a gente vê efetivamente um pouco mais de conforto para seguir a trajetória de crescimento acelerado e abertura acelerada das lojas da Foxton, uma operação que a gente continua acreditando muito, né? Assim, a experiência do ponto de venda, né, físico das lojas da Foxton é muito boa, né? A gente tem ainda uma dificuldade no canal de multimarca e a gente pode olhar isso como uma oportunidade, na verdade, porque a Foxton é uma marca que não tem ainda um awareness nacional e a gente sabe o quanto isso é importante no canal de multimarca, e a gente vai capturar isso abrindo mais lojas físicas ao longo do tempo. Passando para o próximo slide, por favor. Aqui a gente fala da Cris Barros, e aqui tem um grande aprendizado aqui no modelo da Cris Barros. Tá? A Cris Barros sofreu bastante, né, com nível de serviço de entrega de mercadoria. Né? A gente, quando fez a incorporação, ela trabalhava numa estrutura, ela era uma subsidiária do grupo. Quando a gente colocou efetivamente ela para dentro, incorporou ela, a gente focou na área financeira, em tudo que era receita, né? Assim, a parte toda digital, integração de estoque, todo o aparato digital, forçando o top line da operação, e esquecemos da cadeia, né? A gente não tinha como integrar a cadeia durante o período de 2020, né? Por questões óbvias de pandemia, né? Os órgãos que a gente não conseguiu efetivamente fazer essa operação durante a pandemia, incorporar, né, com junta comercial fechada, uma série de coisas. Então, a gente optou por não consolidar a área de supply, tanto da Cris Barros quanto da Maria Filó, e o resultado... e aí eu acho que foi um grande erro e um grande aprendizado que a gente não pretende, né, replicar para a Hering, de que a gente não pode ir só para o top line no primeiro momento, que a gente tem que cuidar da cadeia de fornecimento, porque a gente ganha no primeiro momento e a gente acaba entregando no segundo. A Cris Barros teve um lançamento de coleção com 30% da coleção agora no verão, ainda com a cadeia totalmente desestruturada, vários fornecedores quebraram durante o período de pandemia, e aí a gente traz um pouco, né, de um racional que como é difícil uma marca sem estrutura, sem toda a tecnologia e eficiência operacional que a gente tem dentro do Grupo Soma sobreviver durante o período de uma pandemia ou durante um período de crise. E aí a gente olha esse processo da Cris Barros e olha o da Maria Filó, e isso é espelhável para o mercado altamente ou seja, um mercado que não é concentrado, um mercado altamente pulverizado, né? Enfim, e provavelmente várias operações hoje de varejo de moda estão passando pelas mesmas dificuldades da Cris Barros e da Maria Filó. Passando ao próximo slide. Já falando um pouco da Maria Filó, ela teve um problema adicional, que o calendário dela não bate com o calendário normal do Grupo Soma. Então, quando a gente fez agora, por último, a integração, a gente não fez um check correto do calendário dela, né? Assim, enfim, eu acho que isso para a gente serve aqui, de novo, como uma grande curva de aprendizado, né? Assim, não é difícil fazer isso, apenas é uma tensão gerencial, né? E a gente achava que essas operações a gente deveria priorizar o top line em detrimento à área de operações. E hoje, realmente, no momento de crise, a gente vê que essas operações menores no mercado que é muito pulverizado, assim, é complicado realmente para uma operação sobreviver diante de um cenário desse.
Aqui temos também uma diminuição de receita da Maria Filó, porque a tese de investimento da Maria Filó seria uma readequação entre lojas próprias e franquias. Existiam algumas franquias que estavam em pontos estratégicos que a gente tomou a decisão de fechar durante o período da pandemia, porque a gente queria reabrir lojas próprias, então ela diminuiu o número de lojas que ela tem, e é uma operação que a gente pretende crescer, ou seja, já tudo ajustado, hoje já tudo resolvido nesse sentido. Eu acho que a gente ainda sofre um pouquinho aí no próximo trimestre, mas assim, provavelmente a gente terá aí no final do ano essa receita recuperada e o modelo de crescimento da Maria Filó vai ser um híbrido de loja própria e franquia, né? Ela tinha já algumas franquias, ela tem aderência, ela tem um projeto arquitetônico, ela funciona bem com franquia, e a gente vai fazer um misto, um híbrido entre franquias e lojas próprias. Próximo slide, por favor. E aqui, por último, a gente fala da Hering, né? Acho que a gente já falou bastante de Hering nos calls anteriores, falamos no período do roadshow, do follow-on, o que a gente pretende falar, mas, enfim, só rapidamente passando, a gente tem 3 pilares muito importantes da Hering, que é posicionamento de marca e desejo de marca. A gente tem uma parte toda de digital e tecnologia, e a gente tem toda a inteligência, não a eficiência de custo, mas a inteligência operacional da área de supply, né? Hoje a Hering não tem um MRP, ela não tem um PLM, ela não tem algoritmos de priorização de cadeia, ela não tem uma inteligência de distribuição, ela não tem algoritmos que a gente tem do Grupo Soma de previsibilidade de demanda, né? Ela tem uma oportunidade, isso a gente acabou de se deparar agora, né? Porque a gente, enfim, o CAD acabou de aprovar a transação e a gente foi entrar um pouco mais dentro da Hering, entendeu as oportunidades que a gente tem na inteligência da cadeia de suprimentos da Hering, não na parte de custo, mas na inteligência que a gente pode aportar ali dentro, né? É uma operação que tem uma cadeia muito mais rápida, dado que trabalha com produtos mais básicos, e ela não se apropria em resposta à demanda, né? Ainda não está organizada para isso, né? Eu acho que a boa notícia aqui assim, eu acho que isso são tudo, na nossa visão, a gente olha isso tudo com grandes oportunidades, isso não estava nem na nossa tese de investimentos, né? Os times hoje estão jogando juntos já a partir do CAD, né? O time da Hering é um time que acabou de chegar, time muito forte, muito competente, né? Assim, a gente ficou bastante feliz de ver um time engajado, qualificado para fazer essa transformação que a gente precisa fazer na Hering. E hoje os times já estão jogando juntos, as duplas já estão trabalhando juntos, já temos aí trazendo um pouquinho de uma ferramenta do ágil, um OKR para o terceiro trimestre, né, focado nas frentes de operações, de receita e de marca também, né? Então, assim, a gente vai trabalhar, a gente já falou mais profundamente sobre isso, mas esses são os 3 pilares e muita oportunidade e um ambiente muito bom para trabalhar, né? Um ambiente assim muito friendly para trabalhar, não temos nenhum tipo de atrito, né? Muito pelo contrário, as pessoas trabalhando juntas, engajadas, e a gente tem certeza que a gente vai entregar esse projeto, que vai ser um projeto que vai nos dar não só muito resultado operacional, mas muita satisfação pela tradição, pelo tamanho, pela importância da Hering no cenário de moda, historicamente falando, no Brasil. Aqui a gente fala do fechamento da operação, né? A gente teve a aprovação do CAD em julho de 21, em setembro, no mês de setembro, a gente deve ter o closing da operação no dia 14 de setembro. Em outubro, a gente termina um planejamento estratégico que a gente está fazendo com uma consultoria estratégica que tem por objetivo testar todas as hipóteses, né? Ou seja, para ver se a gente está perdendo aqui alguma coisa, né? A gente tem isso muito claro, o que a gente precisa fazer na Hering, muito consensado com o time da Hering, alinhado com a gente, mas, obviamente, dado o tamanho do deal, dada a importância da operação, a gente chama uma consultoria estratégica para, de alguma forma, dar um double check em cima de várias premissas e adicionar algumas outras e testar algumas possibilidades, né? E o outro entregável desse planejamento estratégico, obviamente, a gente ter um alinhamento muito forte entre os times em cima de um norte que a gente vai, né? Setado o norte, combinado que é para lá que a gente vai alinhado com o time da Hering, trabalhando, né, com a nossa equipe, com
com a equipe da Hering rumo a dobrar essa companhia aí em 5 anos. Então, assim, estou vendo, pode passar, por favor, ao próximo slide. E aqui a gente fala um pouquinho que a gente hoje celebra 1 ano do nosso IPO, né? É algo que eu, particularmente, a cultura do grupo é uma cultura de muita responsabilidade, muito comprometimento. Durante o período da IPO, a gente falou muito que a gente prometeria, em 2021, números pelo menos iguais a 2019, né? Eu acho que toda a nossa crença e o que a gente se comunicou com o mercado foi que em 2021 a gente chegaria aos números de 2019, ainda com possíveis restrições aí no primeiro trimestre, já entrando um pouquinho em abril, no segundo trimestre, né? Enfim, e aí quando a gente pega 12 meses, a sequência de 12 meses, né? Ou seja, em apenas um semestre, em meio da pandemia, já superamos as expectativas e alcançamos os números projetados inicialmente na jornada de abertura de capital, um resultado em 2021 alinhado com 2019. O que a gente quer dizer com isso? Que depois dos 12 meses após o IPO, se comparado ao exercício cheio de 2019, a gente cresce 24,3% na receita e cresce 23,3% no lucro. Eu tenho bastante confiança que quando a gente fechar o 2021 e pegar o 2021 e comparar com 2019, esses números de inovação vão ser melhores e a gente entrega aí um pouco mais do que a gente prometeu no mercado, que seria alguma coisa muito parecida com 2019. Próximo slide, por favor. Bom, a gente agora termina a nossa apresentação e abre aí para Q&A. Bom, maravilha. Obrigado, Roberto. Bom, como a gente sabe, enfim, dado o follow-on, a gente tem, por parte de alguns bancos, existe restrição. Tem aqui 2 perguntas. Vamos lá. A primeira pergunta que veio da Dani Aiger, da XP. Primeiro, ela parabeniza pelo resultado e ela tem 3 perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta, sobre a dinâmica de margem bruta, chamou a atenção forte desempenho do trimestre. Como podemos pensar nessa margem para frente, tendo em vista a crescente contribuição da Farm Global e da NV? Essa é a primeira pergunta. Bom, vamos lá. A questão da margem bruta ela vem, né, de uma série de alavancas, né? Ela vem de uma melhoria contínua na área de operações, né? Ou seja, que a gente chama de área de operações é toda a cadeia, a parte de cadeia, melhoria contínua da previsibilidade de venda, de todas as ferramentas que a gente tem que tentam, de alguma forma, prever a demanda em cima de SKU, e a gente está falando isso, que a gente chama internamente de provão online, que nada mais que é um line-up, ou seja, onde a gente apresenta todos os produtos, né? E existe uma inteligência de votação de equipes internas, equipes comerciais e até clientes, né? Esse algoritmo ele trabalha em inteligência artificial, clusterizando, né, quais são as pessoas que melhor votam para aquele determinado produto. Essa mesma metodologia é utilizada através dos pedidos das multimarcas. Esses algoritmos eles vão melhorando naturalmente, onde a gente identifica cada cluster de multimarca que compra melhor determinado tipo de produto, que depois a gente verifica que esse produto gira preço cheio no nosso sellout, no nosso varejo. Então, todos esses algoritmos eles vão melhorando, eles vão ganhando inteligência ao longo do tempo. Isso é claramente uma questão aí de eficiência operacional. Esse ganho de margem bruta nada tem a ver com aumento de markup, nada tem a ver com aumento de preço. Ele tem a ver com o giro a preço cheio da companhia e também um pouco de alavanca quando a gente falou lá naquele capítulo do digital, quando a gente faz todo um trabalho de inteligência de conteúdo digital e de mídia para endereçar o fluxo para produtos de margem cheia. Maravilha. Segunda pergunta da Dani, ainda em NV, dado o forte desempenho da marca, há alguma mudança de estratégia de expansão? Faria sentido pensar em internacionalização da marca? Vou voltar um pouquinho, porque a pergunta anterior passava por Farm Internacional e NV. Sim, essas marcas contribuem para o aumento da margem bruta e elas vão contribuir cada vez mais, porque são os 2 maiores vetores de crescimento. A Farm Internacional pela margem, pelo markup, e a NV pela gira preço cheio. Então, a gente tem aí 3 elementos que contribuem, talvez até para os próximos meses a gente pode ver, né,
aqui um aumento aí de margem bruta. Falando da NV, não existe absolutamente nenhum tipo de mudança de estratégia. A Nath é super criteriosa nesse sentido. A gente não vai abrir, a gente já entende que não é aqui a quantidade de loja que é o driver da receita, é muito mais uma questão de audiência e experiência de loja. A gente não quer abrir 70, 80 lojas da NV, a gente vai ficar próximo das 25 e vai acompanhar. O atacado vem no segundo momento e a internacionalização da NV não está... Óbvio que tem, né, existe um sonho, né, existe um sonho grande, mas a gente quer primeiro consolidar a plataforma da Farm para depois pensar em outras marcas do grupo que possam ser potencialmente internacionalizáveis. Perfeito. Terceira pergunta da Dani, para fechar o set dela, é sobre Hering. Vocês podem falar um pouco sobre o próximo passo da integração, tendo em vista a aprovação da operação em conselho e o agendamento da Assembleia em setembro. Eu acho que a gente respondeu, a gente passou por esse tempo. Basicamente, o próximo passo da Hering é exatamente a consultoria estratégica, onde a gente vai testar todas as nossas hipóteses para ver se a gente está perdendo alguma coisa. Certamente, essa consultoria estratégica vai adicionar alguns elementos interessantes, importantes para a gente, né? Então, enfim, esse seria o próximo passo, mas os times já estão interagindo juntos, né? Eu acho que a grande satisfação que eu tenho é a integração cultural, né? Assim, eu acho que a gente hoje está jogando, as áreas estão jogando independentes uma com a outra, a área financeira, toda a área que a gente chama de área de operações, que passa por logística, supply, industrialização, já direto batendo uma bola lá com o outro lado, entendeu? Enfim, essa é a grande boa notícia, é a afinidade que os times tiveram e a capacidade que eles vão ter de trabalhar em conjunto. Maravilha. Bom, próxima pergunta da Olivia Petronilho, do JP Morgan. Duas perguntas do lado dela. Primeira pergunta, vocês conseguem explorar um pouco mais o crescimento no multimarcas? O quanto dessa venda ainda se trata de restocking, né? Ou seja, o ajuste de estoque das multimarcas aos parâmetros de normalidade? E quanto vocês enxergam que é ganho de share of wallet dentro desses clientes? Não tem nenhum tipo de descasamento. Eu acho que o que aconteceu claramente no mercado de multimarca é a oferta diminuiu. As marcas não tiveram capacidade, né? As marcas estão sucumbindo, né? Assim, felizmente por um lado, infelizmente por outro, mas estão sucumbindo. Hoje, o número de marcas que estão hoje operando no canal de multimarcas diminuiu, né? É claramente um share of wallet, é claramente um ganho de market share dentro das multimarcas e, obviamente, o resultado, o nível de entrega, o nível de serviço, a gente entrega na frente, a gente larga na frente, a gente, enfim, óbvio que se você faz uma entrega na frente, né, bem feita, você tem mais tempo para girar esse produto dentro das multimarcas. Eu acho que isso tem muito a ver também com a eficiência e o nível de serviço que a gente empresta para as multimarcas, que acabam tendo mais tempo para girar nossos produtos a preço cheio. Maravilha. A segunda pergunta da Olivia, olhando para a Farm Global, como devemos imaginar a expansão da marca daqui para frente nos Estados Unidos e na Europa? E o que a gente enxerga de potencial da marca nesses mercados nos próximos 3 a 5 anos? Como é que devemos pensar a execução do ponto de vista de canal e sócio? O sourcing, bom, acho que a gente passou por parte da pergunta, né? A questão do sourcing é muito confortável porque ela acessa, né, assim, né, toda a Ásia, enfim, como fornecedora, né? Enfim, a gente não tem uma restrição efetivamente de sourcing. A gente falou um pouco da tração novamente espontânea. A gente não fez um trabalho na Europa novamente de uma tração espontânea, saída da farm do Brasil para os Estados Unidos. Foi uma saída orgânica, foi puxada, e de forma alguma a gente fez um play para se internacionalizar, a gente já falou bastante sobre isso, e a mesma coisa acontece hoje no mercado europeu. A gente passou um pouquinho também pela apresentação sobre isso, que naturalmente a gente viu esse volume crescendo e a gente vai preservar efetivamente a experiência do cliente para ter uma eficiência fiscal maior, né? A gente está montando o centro de distribuição nos Estados Unidos. Os próximos passos, como a gente falou, são aberturas de lojas físicas estratégicas, distribuídas estrategicamente pelo mercado americano. E, obviamente, é uma pergunta que todo mundo se faz, né?
aonde isso vai, aonde isso vai parar e qual é o tamanho dessa operação. A minha visão é que a Farm ela tem um nicho ela é uma operação que tem um nicho muito claro, né? E ela navega sozinha no mercado americano nesse nicho. E dado o tamanho do mercado americano, a gente tem muito crescimento dentro do mercado americano. Isso se reflete, obviamente, para a Europa e tem coisas interessantes que acontecem. O país que mais compra no nosso e-commerce, a cidade que mais consome o e-commerce da Farm é Londres, que é um país frio. A gente achava, tinha uma expectativa que a gente teria mais sucesso na Europa, na zona mais quente, mas não existe nenhuma correlação de temperatura, nenhuma restrição à Farm em função de temperatura. Bom, acho que a gente respondeu todas as dúvidas, Roberto. A gente já esperava um Q&A mais curto mesmo. Bom, agradecemos aí a todo mundo. Roberto, se quiser fazer o fechamento, fica à vontade. Muito obrigado a todo mundo. A gente espera que estamos felizes com esse aniversário, né, do IPO, um ano que a gente tem capital aberto, aprendendo aí a se relacionar com o mercado, ganhando a confiança dos nossos investidores. E a gente tem sempre aqui um comprometimento de trabalhar de uma forma com muita energia, com muita intensidade, porque efetivamente é isso que a gente gosta de fazer. Isso para a gente é um enorme prazer e a gente espera que o próximo ano pós-IPO seja ainda mais virtuoso do que esse primeiro ano. Muito obrigado a todo mundo.